passos ecoam no salão vazio. As luzes piscam, reagindo ao que você não vê. Você ouve seu nome sussurrado na escuridão e vê mãos ensanguentadas. Ainda estão na parede muito tempo após o assassinato que as deixou lá. Durante o dia, a maioria das pessoas vê a Santíssima Trindade como apenas mais uma igreja do Brooklyn, mas à noite, tudo ali parece diferente. A temperatura cai, os corredores ficam em silêncio e o prédio volta a ter aquela reputação. Ela mantém o título de igreja mais assombrada de Nova York e guarda segredos que não ficam enterrados. Hoje, no The Infographics Show, vamos explorar esta e outras histórias assustadoras. Apesar de preservar boa parte da estrutura original, a Igreja da Santíssima Trindade sofreu várias mudanças ao longo dos anos, algumas de origem macabra. A escola ao lado dela foi construída em um antigo cemitério, com corpos sob o solo até 1853. Ao desenvolver a área, os ossos foram rapidamente exumados e levados, mas o trabalho em cemitérios na época não era limpo nem eficiente. Dizem que alguns corpos nunca foram retirados e outros nunca perdoaram a perturbação. Foi então que começaram as assombrações. Durante uma aula comum de educação física, os alunos jogam e fazem testes. De repente, as luzes começam a piscar sem motivo. Uma vez poderia ter sido um problema elétrico, mas quando isso acontece regularmente, é outra história e ninguém nunca conseguiu explicar. A maioria dos alunos segue o dia sem notar nada de estranho, mas os zeladores que trabalham no prédio à noite contam uma história bem diferente. Eles já ouviram vozes ou passos atrás deles no corredor. Nem preciso dizer que muitos trabalhadores não ficam por muito tempo, com medo dos mortos sem nome, mas alguns dos fantasmas desta igreja histórica têm nomes. Muitos homens dedicaram suas vidas à casa de adoração, e alguns permaneceram mesmo após a morte. Os primeiros pastores, Padre John Stephen Raffner e Monsenhor Michael May, foram sepultados sob a igreja. Seria esperado que esses homens estivessem em paz, mas talvez não estejam. May morreu em 1895 e seu quarto foi transformado em quarto de hóspedes. Até hoje, as pessoas que ficam lá dizem que são despertadas de repente pelo som de passos, andando de um lado para o outro no escuro. Um espírito inquieto ou simplesmente um antigo guardião da igreja ainda de vigia, mas então houve um assassinato que causou algo ainda pior. Em 1897, George Stells trabalhava como sacristão e sineiro da paróquia. Mas um dia, enquanto estava no vestíbulo, ele foi atacado e morto. Seu corpo foi encontrado em solo sagrado, e uma caçada começou rapidamente. Logo, um colega paroquiano foi preso, mas o caso era frágil. O homem não parecia motivado, e sejamos honestos, a ciência forense ainda era pouco avançada. Se fosse culpado, o karma o encontraria. Seria julgado por outro assassinato, condenado e executado. O assassino de George Stells nunca foi encontrado, e dizem que seu espírito não descansará até descobrirem o verdadeiro culpado. Ao longo dos anos, visitantes da igreja insistiram que viram fenômenos sobrenaturais relacionados ao caso Stells. Disseram ter visto seu espírito ou ouvido coisas estranhas na igreja à noite. Porém, o lugar mais assombrado da igreja é a Torre do Sino, onde Stells trabalhava. Alguns afirmam que o sangue do homem assassinado ainda permanece na parede, e outros já viram uma marca de mão ensanguentada na escada. Embora os fantasmas de Nova York sejam assustadores, a Inglaterra é ainda mais sombria. Na Inglaterra, a maioria das pessoas pertence à Igreja Anglicana, fundada por Henrique VIII, mas muitas das igrejas do país existem há tanto tempo. Elas podem ser rastreadas até a Igreja Católica Romana. Esse é o caso da Catedral de York, igreja impressionante com a arquitetura do século XIII. A Catedral Gótica domina a cidade e é frequentemente chamada de lugar mais assombrado da Inglaterra. Ao longo dos séculos, muitas pessoas passaram pela Catedral de York e algumas morreram lá. Um espírito fiel permaneceu na igreja após a morte. O Deão Gale liderou a igreja na Inglaterra e tornou-se clérigo sênior ainda jovem, com cerca de 20 anos, mas seu tempo na igreja foi muito curto. Ele morreu em 1702 aos 26 anos, mas sua lealdade ao clero não terminou com a morte. E até hoje, seu espírito é visto ao redor da igreja. No entanto, suas assombrações parecem assumir apenas uma forma. Ele é frequentemente visto sentado nos bancos, ouvindo silenciosamente um sermão, mas algo sobre esta igreja parece atrair atividade sobrenatural. Na década de 1820, York Minster já estava de pé há mais de 500 anos. Ela virou um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, com grupos visitando seus salões imponentes. Um dia, duas mulheres estavam explorando quando se separaram do grupo enquanto vagavam sozinhas pelo prédio. Um homem de uniforme naval se aproximou, inclinou-se sobre uma mulher e sussurrou em seu ouvido. Quando o grupo a encontrou, ela tinha uma história chocante. Aquele homem era o irmão dela, morto no mar anos antes.
Eles combinaram que quem morresse primeiro voltaria para contar ao outro sobre a vida após a morte. O que o espírito revelou a ela ficou em seu túmulo. Porém, nem todos os espíritos da Catedral de York são tão benevolentes. Jonathan Martin foi criado por uma tia rigorosa que o fez temer a Deus, contando histórias assustadoras sobre o inferno. Ele teve uma vida difícil, viu a irmã ser assassinada e foi forçado ao exército. Nesse ponto, ele já era um jovem profundamente religioso que seus colegas da marinha achavam inquietante, e essa obsessão o levaria a lugares sombrios. Após deixar a marinha, ele virou pregador metodista e passou a odiar a igreja anglicana tradicional. Ele costumava invadir igrejas, interromper cultos e até ameaçou atirar no bispo de Oxford. Isso já seria suficiente para que ele fosse enviado ao asilo local para doentes mentais. Ele escapou 2 vezes e ficou mais desequilibrado após a morte da esposa, sendo ostracizado pelos colegas metodistas por suas táticas extremas. Em breve, toda a Inglaterra saberia seu nome. Após novo casamento, ele e a esposa mudaram-se para York, mas sua saúde mental piorou novamente. Em 1829, perturbado por um zumbido no órgão da York Minster, ele se escondeu na igreja. Após o culto, o pregador louco subiu à torre do sino e, após todos irem embora, incendiou a igreja antes de fugir pela janela. O fogo queimou por um dia inteiro e destruiu grande parte da igreja, mas a fundação de pedra resistiu. Martin foi capturado e poderia ter enfrentado a pena de morte, mas o juiz considerou que ele era insano. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde ficou 9 anos até morrer. Durante esse tempo, sua raiva persistiu. Martin tornou-se infame por ilustrações perturbadoras durante o encarceramento. Ele desenhava incansavelmente alguns autorretratos, mas principalmente ilustrações de uma calamidade apocalíptica caindo sobre Londres. Sua raiva contra a Catedral de York nunca diminuiu. Hoje, alguns visitantes dizem vê-lo vagando nu em chamas pelos corredores da igreja à noite, ainda obcecado em destruí-la após a morte. E a única coisa mais assustadora do que um fantasma com assuntos inacabados é um que quer destruir. Isso não seria o único fantasma movido pela raiva na Inglaterra. Viaje cerca de 74 quilômetros a nordeste até a costa da Inglaterra, e você encontrará a cidade de Whitby. É lar de pouco mais de 13 mil pessoas e muitos fantasmas. O marco mais antigo da cidade é a Igreja de Santa Maria, fundada em 1110, mas muito reconstruída no século XIX. Sua arquitetura antiga e os famosos 199 degraus deram ao lugar uma aura tão misteriosa que o tornou mundialmente famoso. O cemitério da igreja foi imortalizado em Drácula, de Bram Stoker. No romance, o narrador observa a igreja na abadia de Whitby sendo encoberta por nuvens antes de algo estranho e talvez sobrenatural surgir. A cena atraiu muitos caçadores de emoções à tranquila cidade inglesa, esperando ver o que causou tanto terror. Whitby atrai muitos fantasmas, alguns assustadores. O primeiro a assombrar a abadia foi Hilda de Whitby, uma das figuras mais lendárias da cidade. Essa cidadã histórica fundou e foi a primeira abadesa do mosteiro, e a lenda diz que os sinos anunciaram sua morte. Seu espírito ainda é visto vagando pela abadia, olhando pelas janelas e vigiando sua obra. Ela escolheu ficar, mas outro espírito não teve escolha e morreu em sua fúria. A vida na abadia era difícil, marcada por devoção e poucos prazeres terrenos. Nem as freiras mais devotas eram imunes à tentação, mas só uma cedeu. Constança de Beverly foi tentada a quebrar seus votos quando encontrou um cavaleiro bonito e cedeu aos seus desejos. Eles se encontraram secretamente quando Constança quebrou o voto de celibato, e a traição foi logo descoberta. E o castigo foi horrível. Naqueles dias, a igreja era a lei, e a punição por trair os votos era a morte. Constança foi emparedada viva na abadia, e dizem que seus soluços e pedidos de perdão eram ouvidos até sua morte. A abadia está em ruínas e aquelas paredes sumiram há tempos, assim como os restos da Freira das Lendas. Visitantes das ruínas dizem ainda ouvir soluços tristes e orações. Mas, para encontrar o fantasma mais assustador de Whitby, vá até o cemitério. Whitby, cidade de marinheiros, tornou-se um popular local de sepultamento para aqueles que morreram no mar. O cemitério da Igreja de Santa Maria logo lotou e os enlutados iam lá prestar homenagens. Corpos eram levados dos cais ao cemitério por cocheiros negros que faziam o transporte solene ao descanso final. Mas à noite, a carruagem se transformava em algo muito diferente. A lenda da carruagem Bargest é o mais duradouro dos horrores de Whitby. Segundo a lenda, na terceira noite após o enterro, a carruagem voltaria. Mas, a essa altura, ela já seria um espectro horrível dos mortos-vivos.
Cavalos sem cabeça puxariam a carruagem, com esqueletos dos marinheiros que partiram homenageando o compatriota falecido. Eles levariam o espírito do morto para dentro da carruagem com eles, e então ela partiria rapidamente noite adentro novamente. E hoje, os moradores de Whitby caminham cautelosamente pelas ruas à noite. Whitby inspirou vampiros, mas talvez uma visão assustadora fosse o lar deles. Nova Orleans sempre foi incomum nos Estados Unidos da América. Colonização francesa influenciou cultura, idioma e religião locais. No século XVIII, antes da fundação dos Estados Unidos, a cidade inaugurou em 1727 o Convento das Ursulinas, criado por freiras francesas. As freiras se dedicavam ao estudo e à oração, além de administrar um hospital e uma escola para meninas jovens. Será que a lenda mais sombria de Nova Orleans estava oculta naquelas paredes? A cidade sempre abrigou histórias de fantasmas, com inúmeras histórias de espíritos inquietos assombrando as ruas, mas uma história perdurou mais do que todas as outras: a história das Garotas do Caixão. É sabido que a França usou colônias no Novo Mundo para enviar elementos culturais considerados indesejáveis. Isso era comum. A Geórgia foi colônia penal britânica, enquanto na França padres católicos queriam esvaziar prisões femininas, e essas mulheres de má reputação deveriam ser enviadas para as colônias para servir no convento ou se casar com os primeiros colonos. Mas, segundo a lenda, elas tiveram uma surpresa desagradável. A travessia do Atlântico era uma viagem difícil, e muitos que chegavam ao outro lado desembarcavam em más condições, doentes, pálidos e fracos após meses com pouca comida e água, além do enjoo constante e da exposição aos elementos. Para os homens que esperavam suas possíveis noivas do navio, foi um choque. Eram as mulheres mais pálidas que já tinham visto. Pareciam envoltas em sombras, afastando-se do sol. Elas não pareciam apenas doentes, pareciam antinaturais. E isso não era a única coisa estranha. Relatos dizem que cada mulher desceu do navio com uma bagagem grande, capaz de acomodar uma pessoa. Essas malas eram para seus pertences, mas nenhuma mulher era rica. Muitas haviam saído da prisão recentemente. Era improvável que estivessem trazendo uma grande quantidade de roupas. As mulheres eram levadas ao convento para serem educadas e treinadas como esposas para muitos homens. A bagagem delas foi levada ao terceiro andar do convento, isolado e com único acesso, e então desapareceram. O convento foi revistado, mas nenhum vestígio dos pertences foi encontrado. Nenhuma das mulheres se mostrou incomodada ou explicou. O terceiro andar do convento foi lacrado com pregos, supostamente abençoados pelo Papa. Mas, segundo a lenda, já era tarde demais. Aqueles caixões não traziam roupas ou maquiagem, mas vampiros vindos do velho continente, agora libertados na jovem Nova Orleans. As mulheres também eram vampiras ou só servas? As lendas são vagas, mas moradores dizem que Nova Orleans está assombrada desde então. Esse foi o período da imigração inicial para a cidade, com a introdução de um elemento totalmente novo. O convento Ursulina teria sido o início da invasão sobrenatural em crescente? Há várias versões dessa história, mas uma coisa é certa. Em 300 anos, a cidade acumulou histórias de fantasmas, monstros, voodoo e fenômenos sobrenaturais. Muitos crentes lembram quando caixões misteriosos cruzaram o Atlântico e foram deixados em uma abadia sagrada. Se você quiser saber o que mais pode entrar em nosso mundo, confira A Igreja Revela os Piores Demônios para Ser Possuído, ou clique neste vídeo em vez disso.